Pesquise no Google a palavra supercarro. Nunca teve um certo significado. Está mais ligado às nossas emoções e sentimentos do que um número, definição, um padrão. Mas não se surpreenda se caso o Honda NSX aparecer. O carro esportivo japonês que elevou o nível dos rivais. Chamou-os de preguiçosos. Tudo isso porque lá no final dos anos 1980, por exemplo, quando se falava em supercarro, a mente logo se voltava para duas marcas, Lamborghini e Ferrari. Só que até os anos 1990, os supercarros eram conhecidos em primeiro lugar por serem velozes, em segundo por de fato terem muito estilo, só que não tão confortáveis e fáceis de lidar na pista assim. Mas as coisas tomariam um rumo completamente diferente quando uma marca bem mais modesta e menos glamurosa que as italianas veio para ressignificar a palavra supercarro. Eles lançaram um modelo que estabeleceu um novo padrão de alto desempenho, confiabilidade e praticidade, possível de se comprar e sem deixar de ser rápido o suficiente para deixar uma Lamborghini comendo poeira. O Honda NSX, o carro esportivo japonês que elevou o nível dos rivais. Sim, O ano era 1983. A Honda era conhecida principalmente por seus carros econômicos e confiáveis. CRX, Prelude e Civic eram grandes exemplos disso. Eles eram veículos de tração dianteira, projetados para serem acessíveis, econômicos e eficientes, mas ainda assim divertidos de guiar. Porém, por trás dessa imagem da marca urbana sem graça, havia uma equipe de engenheiros de corrida que estavam dominando a Fórmula 2, lá no início dos anos 80. Eles tinham um motor que venceu em 81, 83 e 84. Foram anos de conquistas para a marca japonesa. Porém, faltava um extra para exibir ao mundo. Um carro que tivesse o DNA dessa divisão que estava dominando as pistas. Mas como a Honda poderia criar um supercarro que fosse elegante e levasse a assinatura da companhia japonesa? A resposta é um pouco mais complexa. Embora estivessem engenheiros de alto calibre em seu time, eles não tinham a menor experiência nesse tipo de projeto. Não sabiam nem por onde começar. Então os engenheiros da Honda começaram a testar diferentes posições para o motor e sistemas de tração. Até aquele momento, eles haviam se concentrado em carros de tração dianteira com motores montados na frente. Porém, eles decidiram experimentar algo novo. Pegaram um Honda City e decidiram colocar um motor na traseira para dar umas voltas ali num estacionamento. Surpreendendo a todos na equipe Honda, essa experiência inusitada deu resultados e encantou a todos. A dirigibilidade era incrivelmente precisa, dinâmica e emocionante. Os engenheiros tinham acabado de vivenciar algo inédito para eles e especial. Afinal, quem em sã consciência pensaria num Honda City como início para um projeto tão visionário quanto o NSX? Tá, eu sei que é estranho e diferente pensar que o NSX teve a sua existência a engenheiros visionários e a um modesto Honda City, mas essa é a realidade. Enquanto os engenheiros debatiam ideias sobre como criar o carro, a cúpula da Honda estava preparando a marca Acura para conquistar o mercado americano. Para isso, precisavam de um carro que fosse destaque, algo para mostrar aos americanos que sim, eles estavam lá para competir com as outras marcas de igual para igual, e que não se tratava apenas de mais um Honda com outro nome. Eles poderiam simplesmente ter adaptado um de seus modelos para transformar algum veículo em tração traseira e montar uma divisão esportiva para lançar um carro decente? Poderiam, mas decidiram seguir um caminho diferente. O que aconteceu naquele dia com o City foi uma grande inspiração. Todos estavam decididos a construir um supercarro, não importava o que acontecesse. A Honda não estava interessada em competir com a Nissan, BMW e a Mercedes. Eles queriam algo grande, mas que não era nada simples. Competir e derrubar a Ferrari. Nada impressiona tanto quanto derrubar a mais conhecida montadora do mundo. O líder do projeto, Shigeru Uehara, deu a ordem para criar um carro que pudesse superar a Ferrari 328, mas que fosse um legítimo Honda. Os japoneses eram conhecidos por fazer carros confiáveis, seguros, respeitáveis e fáceis de dirigir. Isso deveria se aplicar aos seus carros esportivos também, não era algo negociável. O supercarro da Honda deveria ser capaz de enfrentar um dia nos autódromos e voltar para casa inteiro, ser capaz de estacioná-lo na rua e ver através dele. Coisas que a Ferrari e a Lamborghini sofriam para entregar em seus supercarros. Em resumo, um carro realmente bom e confiável, uma ideia revolucionária para os padrões daquela época. A visão do Honda para o NSX pode parecer simples agora, mas eles estavam escrevendo história. Bom, do jeito Honda de ser,
O Ehara e sua equipe se lançaram na missão de mudar o mundo dos carros esportivos. Eles colocaram todos os carros esportivos concorrentes em um gráfico comparativo de potência versus peso, peso do veículo, a distância entre eixos. Em seguida, incluíram o carro atual da época da Fórmula 1 no gráfico. Lá estava ele, muito à frente de todos os outros. A Honda tinha encontrado seu alvo. O NSX seria projetado para se aproximar o máximo possível do equilíbrio de potência, peso e dimensões da Fórmula 1, e assim ele ultrapassaria todos os outros carros esportivos e supercarros da época. Seria algo incomparável, e para criar um carro como nenhum outro antes, a Honda precisava fazer algo que ninguém mais havia feito antes. Como bons japoneses, a Honda não seguiria a abordagem típica americana ou italiana. Aqui a questão não é apenas aumentar a potência ou o número de cilindros até atingir a velocidade máxima. A Honda é conhecida por sua inteligência. O desafio aqui era encontrar o equilíbrio entre o peso e a potência do carro. A equipe de desenvolvimento viajava ida e volta entre os centros de pesquisa e desenvolvimento da Honda no Japão, em trens-bala. A solução estava literalmente nesse esforço diário. Estava na frente deles o tempo todo. Os próprios trens-bala eram a solução. Os trens eram feitos de alumínio. Até aquele momento, ninguém havia construído um carro de produção completamente feito em alumínio, o monocoque. E de repente, esse foi o segredo para criar um carro com potência confiável e peso reduzido. Seria o ponto de partida. Sua inspiração nos trens permitiu reduzir em aproximadamente 91 kg o peso final do carro. E mais importante ainda, revolucionou o uso de alumínio em toda a indústria automotiva. Mas a Honda quase comete um grande erro nesse projeto. Depois de projetarem o chassi e resolverem todos os detalhes, eles colocaram o motor do sedã Accord nele. The 90s Accord. Sim, o conceito original do NSX era simplesmente colocar um motor de carro intermediário da marca em algo que até então se soava grandioso. Não fazia sentido, não tinha lógica alguma criar uma marca de luxo nos Estados Unidos, um carro esportivo como o NSX, apresentando um chassi revolucionário, mas é equipado com o motor de um carro sedã de baixa potência. Ei, mas é burro! Bom, mas enfim, disseram eles que estavam prontos para o lançamento. Em 1989, o NSX estava pronto. O protótipo da Honda faria sua estreia no Salão do Automóvel em Chicago, um dos maiores eventos automotivos do planeta. Enquanto outra marca fazia a sua apresentação nos palcos, o presidente da Honda, Tadashi Kumi, decide trazer à vida o protótipo. A multidão ficou chocada e intrigada com o que a Honda tinha atrás da cortina, mas Kumi mesmo estava desapontado. O carro não possuía o novo sistema VTEC revolucionário da Honda. Então Kumi pressiona seus engenheiros, que lhes dizem que o VTEC está planejado apenas para aplicações de 4 cilindros. Após escutar isso dos seus engenheiros, Kumi força a equipe do NSX a desenvolver um motor VTEC de 6 cilindros totalmente novo. E essa jogada fez com que o NSX chegasse mais perto de se tornar o que realmente queria, um supercarro. Eu te explico. Traduzido em números e dados, o NSX tinha hastes de conexão de titânio, permitindo que o motor atingisse uma rotação máxima de 8.000 RPM, na versão de transmissão manual. Sistema de indução de volume variável que proporciona ao carro uma curva de torque incrivelmente ampla. Motor V6 de 3 litros, responsável por produzir 270 cavalos de potência. Sim, hoje parece bem modesto, mas para a época eram números impressionantes. E o 0 a 100 era feito em 5.9 segundos. A velocidade final, 270 km por hora. Basicamente, o NSX tinha cavalaria 1 por 1, o cavalo de potência responsável por 1 km por hora na velocidade final. Com tudo isso, a Honda continuava tendo olhos bem centrados em uma única montadora, a Ferrari. A Ferrari 328 era referência de desempenho e o NSX era tão bom que chegou até a competir com a 348, sucessora da 328, e manteve o ritmo. Já que o protótipo para testes estava pronto, naquele mesmo ano de 1989, e para desbloquear o potencial do carro, a Honda contou com a ajuda de uma lenda do automobilismo e talvez o último e mais importante elemento para deixar o carro como eles sonhavam, um piloto que estava no auge e sabia muito bem o que era conceito de supercarro.
Ayrton Senna estava no Japão para testar a McLaren equipada com o próprio motor Honda. O brasileiro campeão mundial de 88 da Fórmula 1 com a McLaren já usava motores Honda, estava participando do desenvolvimento do NSX para desbloquear o potencial máximo do supercarro japonês. O protótipo passou um mês inteiro no circuito de Suzuka, sendo levado ao limite absoluto, e com isso os engenheiros estavam confiantes de que impressionariam Senna com a forma de como o NSX se comportava nas curvas, mas não foi bem isso que aconteceu. Após dar algumas voltas, Senna sai do carro, coça a cabeça e diz que o carro estava um pouco frágil. Os engenheiros ficaram atordoados e incrédulos. Na cabeça deles, o carro era bom, mas ficaram sabendo que estava longe da perfeição. Resultado? O NSX voltou para a mesa de desenho novamente e meses depois surgiu o 50% mais rígido. A Honda até utilizou de um supercomputador para aperfeiçoar o design da suspensão de alumínio. A Honda estava focada, disposta a fazer história. Não tomaram atalhos e agora o NSX era um supercarro afiado e potente, pronto para o cenário automotivo mundial. Tudo graças à lenda Ayrton Senna, um Honda City, um trem-bala e um supercomputador. E então, o grande dia finalmente chegou. Era hora do mundo ver o que os nerds da Honda estavam fazendo em segredo. O projeto de 140 milhões da Honda havia dado certo e o NSX custava cerca de 60 mil dólares novinho em folha. O NSX quebrou todos os moldes para carros esportivos, sendo uma verdadeira revolução. Our dreams come true. NSX. Os jornalistas das revistas especializadas da época o elogiaram como uma revelação, enquanto os consumidores ficaram chocados ao verem uma máquina tão elegante e rápida, vindo da marca de carros econômicos, e provavelmente deixaria surpresos Enzo Ferrari e Ferruccio Lamborghini. Diante deles estava um carro que o superou em seu próprio jogo na primeira tentativa, por metade do custo de uma Ferrari de nível intermediário. Um supercarro agora não era mais domínio das Ferraris e seus clientes ricos que viviam em Mônaco ou em Hollywood, muito menos para os donos de iates com as suas Lamborghinis. Era lindo, era barato, era confiável e a cereja do bolo era barato. Um supercarro para nós, pessoas normais. Nos tempos de hoje, o NSX dos anos 90 pode não brilhar os olhos da nova geração e que muitos nem sabem da sua existência. Infelizmente, seus números de mercado não foram os melhores e nem era sobre isso para a Honda. Era pela honra e provar que podiam, e sem dúvidas revolucionou. É um carro lindo equipado com V6 sem turbos ou superchargers, mesmo de 300 cavalos de potência e que na verdade poderiam ter sido mais, porém uma lei japonesa limitava carros padrão a 280 cavalos de potência. Além de ser discreto, quanto comparado a uma Lamborghini e Ferrari. Ele era uma faca afiada e equilibrada nas mãos certas. Era tão rápido quanto qualquer outro, como Ferrari, Porsche ou Lamborghini pudessem fazer na época. O NSX pode parecer antiquado, mas porque estamos olhando através da lente de todos os supercarros e carros esportivos que ele tornou possível. O supercarro confiável e dirigível da Honda mudou a indústria automotiva para sempre, fazendo com que as Ferraris e todas as outras marcas de super esportivos precisassem elevar o nível se quisessem competir com o novo cara do pedaço. As fábricas agora precisavam ser mais rápidas, mais confiáveis e mais fácil para os seus proprietários. Se uma empresa japonesa lançou um carro esportivo V6 pela metade do preço e com o mesmo desempenho, a Itália precisava acordar. Nas análises comparativas da época, o NSX se destacava e seus concorrentes eram de extrema relevância: Porsche 911, Ferrari 348, Lotus Esprit. O NSX foi uma revolução tão grande que ajudou a inspirar um dos maiores supercarros de todos os tempos, o McLaren F1 de Gordon Murray. O designer do carro cita o NSX como inspiração direta para o lendário F1, o primeiro carro a chegar próximo dos 400 km por hora. Se o NSX foi o referencial contra o qual o primeiro hypercarro do mundo foi comparado, sabemos que os engenheiros japoneses acertaram em cheio com esse modesto supercarro japonês. Eu parei esse vídeo por uma boa causa. Você quer sair do sofá e ir para um circuito em 2024? Tá planejando, cogitando e sonhando assistir uma corrida de Fórmula 1 de fato de dentro do circuito? A gente deixou um link especial, eu te garanto que é o primeiro passo que você tem que dar
Então corre conferir. Hoje, fazem mais de 30 anos desde seu lançamento, e o NSX é um carro que sentiu a presença do tempo, mas que ainda assim chama atenção. Se você visse um na estrada, talvez olhasse 2 vezes para ter certeza de que era ele passando por você. Ao longo de seus 15 anos de produção, o NSX enfrentou o sucesso criado por ele mesmo, mas que os concorrentes souberam aproveitar. O McLaren F1 mostrou ao mundo a perfeição de um carro esportivo. A Lamborghini Diablo mudou para sempre a aparência de seus próximos carros caros. A Ferrari 355 se sacudiu para ter um carro rápido por excelência. Quanto ao NSX, bom, ele permaneceu inalterado por um bom tempo. Ele estava à frente do seu tempo, e os poucos NSX originais meio que desapareceram da memória das pessoas. Claro que outras versões do super esportivo vieram ao longo dos anos, como o NSX-R, pesando 100 kg mais leve que o original, sem direção hidráulica ou ar-condicionado, além de um motor V6 um pouco mais potente que o original, com 286 cavalos. Após 11 anos, em 2002, a Honda lançaria uma versão atualizada do seu supercarro, o novo NSX. Tinha uma aerodinâmica ainda melhor em comparação ao seu antecessor. E no design, as lanternas escamotáveis deixaram de estar presentes no carro. No motor, manteve praticamente a mesma coisa, um V6 de 280 cavalos, e a velocidade final passou de 270 para 285 km por hora. Até 2015, o NSX era isso. Essa versão de 2002 durou até 2005 e depois não tivemos mais nenhum lançamento do supercarro. 10 anos depois, após o último lançamento, a Honda não queria decepcionar seus clientes, quando anunciou que lançaria uma nova geração para o famoso NSX. A segunda geração foi identificada no Salão de Automóvel Internacional lá nos Estados Unidos em 2015. O NSX foi vendido sob a insígnia da Honda para mercados específicos, enquanto outros países o conheciam como Acura. Como seu antecessor, o novo NSX era um carro de motor central com um nariz curto. Ainda assim, apresentava uma frente angular que ostentava faróis de LED finos e uma grade em forma de pentágono ladeada por entradas de ar laterais largas. De perfil, a área envidraçada apresentava uma linha de teto arqueada que se inclinava para trás do veículo, cobrindo o compartimento do motor. Na frente dos arcos das rodas traseiras, o fabricante instalou as entradas de ar necessárias para resfriar o motor e alimentá-lo também com ar. Finalmente, na parte de trás, a equipe de design da Honda instalou lanternas traseiras de LEDs conectadas por uma faixa vermelha. Apesar do visual esportivo e agressivo do exterior, o interior também era de luxo. Mesmo apresentando bancos com alto apoio lateral, esses proporcionavam tanto conforto quanto suporte lateral. O motor consistia em um V6 biturbo de 3,5 litros, auxiliado por 3 motores elétricos, 2 na frente e 1 na traseira, que somados geram 573 cavalos. Graças a essa configuração, o carro ganhou tração integral e o seu 0 a 100 era de apenas 3,2 segundos. Claro, nada tão impressionante quanto um Nissan GT-R ou uma Ferrari 488, mas ainda assim era bom. A velocidade máxima? Bom, chega perto dos seus 308, sendo mais lento aí que os seus concorrentes. Mas a inteligência japonesa continua. A aerodinâmica, por exemplo, é tão inteligente que pode resfriar todos os motores enquanto fornece grandes quantidades de aderência, aumentando a força descendente nas rodas dianteiras e traseiras. O NSX original tornou a posse de um supercarro menos dolorosa e menos cara. Este também fez o mesmo para o supercarro híbrido. Realmente é um digno sucessor que infelizmente teve a sua produção encerrada em 2022. E agora o NSX apenas faz parte da história como um supercarro que marcou uma geração e transformou o que o público tinha de conhecimentos sobre o que era um verdadeiro supercarro. E falando em marcar gerações, outro que marcou uma legião foi o carro superestimado da Ford, que flopou no Brasil. Sabe de quem eu estou falando? Bom, lá na década de 70, inspirado no Mustang, um esportivo raiz chegou em nosso país. Mas por que não vingou? Ou será que ele vingou? Descubra agora nesse vídeo que já começou aí na sua tela. Te vejo já!